Vamos começar pela criação da variável tela, onde vai ficar armazenado o menu, que é o que a gente vai modificar. Declaramos as variáveis dos botões, que no caso são 4 variáveis, porque é para cada botão, que serão 4 botões. O botão jogar, como jogar, créditos e voltar. Depois declaramos as variáveis do fundo de cada tela, que vai ser redirecionada pelos botões. E cada tela vai ter uma imagem de fundo. Depois eu utilizei a função preload, que o preload serve para carregar imagens. E aqui nós usamos as variáveis que foram declaradas acima. E dentro dela a gente usou o load image, que é para carregar imagens. E dentro dele a imagem que eu quero que seja utilizada como fundo da tela que vai ser redirecionada. E fiz isso nas 4 telas. Aqui tem a função setup, que dentro dela vai ficar o create canvas, que é para criar a nossa tela do jogo, que no caso ficou por 600 de largura e 400 de altura. Aqui eu coloquei os botões do menu. Aqui eu coloquei o botão jogar, que é a variável que a gente declarou lá acima. E dentro dessa variável eu botei create button jogar, que é para criar um botão, e vai estar escrito jogar nesse botão. Eu usei position, que é para declarar a posição do botão na tela, e size, que é o tamanho do botão, e o mouse pressed, que no caso seria para quando clicar no botão ele se redirecionar para a tela jogo. E fiz isso nos outros também. Aqui o botão de como jogar, criei o botão, dei a posição dele, o tamanho e a tela que ele vai ser redirecionado quando clicar no botão. Aqui é a mesma coisa. E nesse botão aqui é o botão de voltar. Eu usei o botão voltar, create button, voltar. Por aqui tudo igual. A posição dele, o tamanho, para onde ele vai ser redirecionado. E usei esse hide, que no caso seria para o botão ficar escondido. Esconder o botão quando ele estivesse na tela de menu. Aqui eu utilizei a função draw, que draw seria para ficar meio que dando loop em tudo que está aqui dentro. Aí, if, se a tela for a tela de menu, mostrar os botões menu. Isso aqui é algo que eu criei lá embaixo, que depois eu irei mostrar. Mostrar botões menu, true, que é verdadeiro. Os botões serão mostrados no menu. No caso, esses 3 botões aqui. Aí, o botão voltar hide, que é para ele ficar escondido na tela de menu. E aqui a imagem. O fundo menu, que é a imagem que a gente criou. O fundo da imagem. E título, que aqui vai ficar o título do jogo, que é menu do jogo, que é o que está aqui em cima. Aí, else if, se a tela for a tela jogo, mostrar botões menus false, que no caso seria falso, para os botões não aparecerem. E o botão voltar, show, que o botão aparecerá para voltar. Vou mostrar aqui, clicar em jogar, aparece a tela do jogo e o botão aparece aqui, o botão de voltar. Quando eu clico, ele fica escondido e não aparece na tela de menu. Então o botão voltar show quando estiver na tela de jogo. A imagem que a gente escolheu. E aqui em fill é a cor do texto. Que no caso aqui, como a gente está na tela de como jogar, o texto é branco. Porque o número referente à cor branca é 255. Então o texto é branco. Aí aqui o text size é o tamanho do texto. E text align é para ele ficar centralizado no meio. Como está aqui, ele está centralizado no meio da tela. E aqui o texto que vai aparecer. Jogo de desenvolvimento, aprender a jogar sozinho. Aí else if tela de créditos, que também não vai mostrar os botões de menu. Vai mostrar o botão de voltar. A imagem do fundo dos créditos. A coloração do texto, o tamanho, e vai ficar centralizado, e o texto que vai ser exibido. E aqui são as funções que eu criei. A função mostrar botões menu visível. Se visível, o botão jogar vai ficar aparente.
o botão como jogar também fica aparente e o botão de créditos, como está aqui. Porque aqui na tela de menu eles são visíveis, eles estão true, então é verdadeiro. Else que se não, vai ficar tudo hid, vai ficar tudo escondido. Que é o que acontece, quando a gente clica em jogar, os botões não aparecem. Mas no menu eles aparecem. E a função título que eu criei, que é para já deixar o texto de título desse jeito aqui. Então, onde eu botar essa função título, o texto vai ficar assim. Vai ficar na coloração preta, que o 0 é a coloração preta. Teste align center, para ficar centralizado. Teste size, que é o tamanho, 32. E o texto, aqui é a posição do texto na tela. No caso, o texto fica lá em cima por conta disso aqui. Agora eu vou mostrar como ficou o menu. No caso, é o menu do jogo. Tem 3 botões. Botão de jogar. Tem aqui, aparece em breve. Que em breve vai como jogar. E créditos. Jogo feito por João Igor.